Boa noite pessoal. Vamos começar a nossa live, aguardando aí que todos possam entrar. Aproveitar aqui e divulgar para algumas pessoas. Já vou ver aqui quem está me mandando mensagem. Deixa eu aproveitar aqui e baixar o volume. Opa, em dizer já entrou aí, boa noite, tudo bem? Só estou aguardando o pessoal entrar, mas já para dizer, a nossa live de hoje vai ser: o que meu jogo já possui e o que é que está faltando? E a gente vai trazer hoje uma ferramenta bacana que a gente desenvolveu falando sobre a questão de desenvolvimento de jogos. Só vou aguardar aí um minuto e a gente vai começar já esse bate-papo nessa live bacana aí. E dizer, vem acompanhando a gente, bacana, ainda bem que você vem acompanhando. E inclusive vai ter uma live no IFBA de novo, vai ser na quarta-feira. E a gente vai falar sobre os jogos históricos que a gente desenvolveu, vai falar um pouco de como é que a gente pensou isso, como é que foi o planejamento, o que aconteceu, a gente vai contar um pouco desse lado aí. Deixa eu só ver aqui, mas uma última mensagem que eu vou mandar para o pessoal. E aí vamos começar a nossa live. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aproveitar que você já está aí, Andy, eu queria saber se, quando você vai começar a fazer um jogo, por onde você começa a pensar o projeto do seu jogo? Você sempre começa da mesma forma ou cada projeto você começa de formas diferentes? Opa, Livonete também já entrou. Só recapitulando, nós vamos falar hoje sobre o que eu já tenho nos meus jogos e o que está faltando nos meus jogos. E a grande pergunta que eu estou fazendo é: quando você está realizando, quando você vai começar a pensar um jogo, você sempre começa a pensar pelo mesmo lugar ou você começa a pensar por lugares diferentes? Se tem uma, bom, o Endizer já está me falando ali que tem uma estrutura estabelecida, que é um caminho a se seguir. Cada um, na verdade, tem um caminho a seguir. Boa noite, Livonete. E aí o que eu gostaria de dizer? Hoje eu quero mostrar justamente uma ferramenta para mostrar que, assim, por experiência e por conhecer muita gente da área de jogos, eu vejo que cada um tem um caminho a seguir. Muitas vezes cada um começa por caminhos diferentes e até a gente mesmo às vezes tem um padrão, mas vem um projeto diferente e aí de vez em quando a gente acaba modificando esse padrão e começa por outro lugar. Se a internet cair, gente, eu vou deixar essa live 24 horas, vocês vão poder assistir depois. E se não tiver nenhum problema, porque às vezes acontece, aí a culpa não é minha, eu vou procurar colocar o vídeo da live no YouTube. É porque o que acontece? A gente utiliza um programa e nem sempre esse programa dá certo, às vezes dá alguns problemas. Só que aí já não cabe a gente em si. Mas se puder, eu quero deixar essa live sim disponível para que vocês possam, depois, se for o caso, assistir, deixar lá disponível no YouTube. Mas eu não tenho como garantir que a gente tem como salvar essa live depois, porque se der o bug. E aí vamos voltar ao nosso bate-papo. Então, é o que eu estava falando. Para começar o projeto de um jogo, gente, existem diversos caminhos e cada um tem uma metodologia. E aí, inclusive, surgiu um material que a gente criou, que inclusive é um e-book que está disponível, é gratuito, basta fazer o cadastro, tem um link aí na bio, que é o mapa do jogo e a bússola das escolhas. Por que isso? Porque eu coloquei o mapa do jogo e a bússola das escolhas. Um mapa eu coloco diversos elementos básicos que um jogo deve ter para funcionar. E a bússola é para indicar o que você já tem e o que está faltando. E que não necessariamente você precisa sempre começar pelo mesmo lugar. Talvez o que o Andy falou lá no início, ter uma estrutura ajuda, facilita se você já tem se você já tem aí uma estrutura mental para criar um jogo, já vai facilitar muito. Mas pense, por exemplo, um cliente contrata, ou então vocês querem fazer um jogo para a sala de aula, e o jogo tem uma temática específica, um assunto que vocês estão trabalhando. Digamos que um professor de literatura tem algum livro específico para trabalhar e quer criar um jogo com esse livro. Então esse livro vai ser a base
vai ser uma espécie de propriedade intelectual para você começar o projeto. Mas digamos que um outro professor quer começar a criar um jogo e ele gosta de jogos de dominó, por exemplo. E aí cismou que quer criar um jogo de dominó para a sala de aula. Ou então uma versão de um dominó que não seja com números, que seja com imagens, com outros elementos e que inclua cartas também. E aí a gente percebe o seguinte, são caminhos diferentes para se começar o jogo. Um é a mecânica. Para quem não sabe o que é mecânica, a mecânica é o funcionamento do jogo. O funcionamento, as regras, as ações, isso é o que a gente chama de mecânica. E, no caso, o outro ponto seria o assunto. Opa, Silvonilton está entrando aí. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês, quem não conhece, esse material tem no link da nossa bio, basta fazer o cadastro e vocês vão receber. Esse é o material que é chamado de mapa do jogo. Deixa eu só ver aqui. Observem que o que foi que eu fiz? Eu tracei como se fosse uma fase de um jogo. E aí a gente começa com o assunto. Um detalhe, antes de mostrar aqui. Eu falo muito de jogos voltados para a sala de aula, mas as técnicas que eu trago são da área de game design, que você pode pensar para um jogo tradicional, um jogo voltado para entretenimento. Aí aqui, nesse meu caso, eu fiz algumas adaptações de colocar, por exemplo, o assunto que eu vou abordar. E aí eu coloquei a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Também coloquei as habilidades que eu vou trabalhar, as competências que vão ser trabalhadas. Inclusive o Silvonilton que entrou aí tem um ponto-chave que eu quero falar, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer um jogo pensando em sala de aula, muitos professores falam, poxa, mas e meu assunto? Eu não sei o que vai acontecer com o meu assunto por causa do jogo. Gente, o jogo ele vai ser um apoio e o assunto vai continuar sendo o ponto principal. Você vai ter uma metodologia em que o jogo vai trabalhar todo o seu assunto, inclusive o que é que vai acontecer? Os estudantes vão jogar, vão ter contato com o assunto, vão ter essa aproximação e depois eles vão perceber que eles estão vendo o assunto de sala de aula. E aí você já trabalha a questão da BNCC, das habilidades que vão ser trabalhadas. E aí cabe justamente no projeto do jogo você pensar quais as habilidades vão ser trabalhadas. Se eu quero trabalhar com autonomia, se eu quero trabalhar com autoria, com liderança, tudo isso eu devo pensar no meu jogo, como embutir essas características. E uma dica também que eu quero trazer é o seguinte, gente. Quando vocês pensarem num jogo, num projeto para fazer um jogo para a sala de aula, ou um projeto tradicional, para a indústria, pensem sempre, eu quero começar a fazer um projeto, eu preciso de ter uma base para isso. Então é importante eu conhecer outros jogos. Aí para os professores eu recomendo, pensem num projeto de pesquisa. Peguem 3 jogos hoje em dia que vocês já conhecem. Por exemplo, digamos que eu quero trabalhar com um jogo de tabuleiro e não tenho experiência com isso. Então o que é que eu posso fazer? Buscar 3 jogos como referência. Inclusive eu dei uma dica no grupo que a gente criou, que é o seguinte, a Galápagos agora colocou diversos jogos disponíveis para baixar. Quem não tem o hábito de jogar e não tem jogos, aproveita esse momento. Entrem na Galápagos, você tem uma série de jogos, você tem o Dixie, você tem Black Stories, você tem Set, tem Timeline. São diversos jogos que eu estou citando aqui que são muito bacanas e divertidos e podem servir como uma base para que vocês possam estudar e pensar o jogo de vocês. Aí, por exemplo, vamos voltar aqui ao nosso mapa. Lembra que eu falei, para quem entrou aí, esse mapa nós temos aí na nossa bio, basta fazer o cadastro e vocês têm acesso, podem baixar. E aí a gente começou com o assunto. No assunto eu falei da BNCC, falei das habilidades, da competência, e aí já preparei isso para o meu jogo. Aí eu vou passar agora aqui para o tema e a narrativa. No caso, se eu quero um jogo mais complexo,
eu vou trabalhar uma narrativa. Se eu penso num RPG, Silvio Newton que entrou aí mesmo, ele está trabalhando um jogo de RPG. E ele está criando um universo, criou moeda, criou personagem. E eu acho bacana, se ele puder observar esse lado de buscar essas informações, vai ser muito útil, vai ser muito bacana para ele. E aí, por exemplo, a gente pode pensar num jogo de dominó com a temática de biologia, eu já não preciso entrar tanto na narrativa, certo? E depois vem as mecânicas que eu já expliquei para vocês. E aí, no caso, a gente tem a mecânica principal e a gente tem as mecânicas secundárias. A mecânica principal, para quem entrou depois, a mecânica é justamente o funcionamento do jogo. São as ações, são as regras. Então, por exemplo, se o jogo é de dominó, eu vou ter peças que eu vou colocar na mesa e eu tenho que juntar as extremidades que são iguais ou que são comuns. Isso já é uma mecânica principal. Se o jogo tiver cartas, é uma mecânica secundária que eu tenho. E aí o jogo ele é geralmente constituído dessa forma. Por exemplo, não é um jogo de tabuleiro moderno, é um jogo clássico, que é lá da década de 40, que é, vamos dizer, jogo da vida, War. Você tem diversas mecânicas. Você tem, no caso, o tabuleiro, as peças. E aí, por exemplo, você tem que se mover de casa em casa, mas você saca cartas de um deck. E esse deck vai influenciar. O deck de cartas é uma mecânica secundária. A movimentação no tabuleiro é a mecânica principal, certo? E aí chegamos agora no ponto aqui do número de jogadores que nós temos. E a mecânica, e no caso, as peças. Que aí vai depender do tipo de jogo que vocês querem. Vocês podem trabalhar com um jogo de cartas, vocês podem trabalhar com uma caça ao tesouro, podem trabalhar com diversas linhas de projetos, inclusive mesclar jogos digitais com uma caça ao tesouro. Por exemplo, no Gamepolitan, o que foi que eu fiz? Eu tinha minha caça ao tesouro padrão, e eu queria levar os jogos que eu desenvolvi sobre a Revolta dos Malês e dos Búzios. Então o que foi que eu fiz? Eu incluí os dois jogos dentro da caçada ao tesouro. E aí os jogadores tinham que descobrir, por exemplo, algumas informações dentro do jogo para seguir em frente. E a caça ao tesouro, por exemplo, vocês podem trabalhar com ela não digital, que seria toda feita em papel, as instruções. Ou vocês podem pensar, por exemplo, no QR Code, que aí o QR Code você vai utilizar o celular para fazer a leitura das informações. E aí, por último, eu coloquei aqui a situação de vitória e a situação de derrota e uma coisa que causa estranhamento às pessoas, empate. Mas o empate, gente, vai depender justamente do jogo que vocês estão criando. Pode ser uma situação que seja factível, pode ser que não. Vai depender muito do estilo do jogo que vocês estão desenvolvendo e o que vocês acham que é válido. Opa, tem mais gente entrando aí, André. Então, o que eu diria para vocês? Pensem nessa estrutura como algo base para criar um jogo, que foi mais ou menos o que Andy falou lá no início, quando eu perguntei para vocês se quando vocês pensam um jogo, se vocês seguem uma estrutura ou se vocês começam por elementos diferentes. E aí, recapitulando para quem entrou agora, em alguns momentos cada um tem um caminho a seguir e às vezes cria estruturas diferentes para começar o projeto de um jogo. Deixa eu ver, QR Code eu me interesso, mas não sei como aplicar. Bom, Andy, o que você pode fazer? Se for uma caça ao tesouro, é simples. Você vai criar peças, no papel, você vai planejar o texto, vai entrar na internet, vai pegar um desses sites que criam os QR Codes com textos ou links, vai colocar a informação que você quer, vai criar os QR Codes, recortar e espalhar em diversos lugares. E aí o que você pode fazer? Você vai criar, por exemplo, enigmas, e esses enigmas dão dicas para você chegar em determinado lugar. Por exemplo, a gente tem uma santa por causa do feriado que ocorreu a Revolta dos Malês. Só que a Revolta dos Malês não tem nada a ver com os católicos, mas a gente faz essa brincadeira, por exemplo, de dizer, olha,
A revolta dos malês aconteceu num período de uma festa cristã. E aí será que tem alguma relação com o movimento deles? Aí começa a dar algumas dicas disso e fala, será que na sala tem algo que represente a Igreja Católica? E aí tá a santa lá no canto. E justamente ela tem uma parte do suporte e tem a própria santa. Então a gente coloca o QR Code nesse intervalo. E aí o jogador tem que vasculhar o ambiente, procurar. E aí quando ele mexe na santa, ele acha o QR Code e aí faz a leitura e acha a próxima dica. Aí vem um outro enigma levando uma outra pista para procurar o ambiente. Só que aí é um jogo híbrido. Em outros casos, você pode pensar no QR Code, por exemplo, para trabalhar com, no caso, realidade aumentada. Mas aí não é esse o nosso objetivo aqui. A gente procura um caminho mais tranquilo, porque a gente está trabalhando com professores, às vezes eles não dominam tanto a tecnologia. Por isso que eu falei, por exemplo, no lugar do QR Code pode ser passado, por exemplo, dicas em papel impresso ou feitas à mão, que pode ter ilustrações, pode ter outros enigmas, tem diversas formas que você pode fazer. E aí acaba sendo um caminho interessante a seguir. E aí essa é a primeira etapa, em que nós mostramos o mapa. Então esse mapa tem esses elementos que ajudam você a pensar. Então veja que a gente vai ter o assunto, além do assunto, a BNCC, as habilidades, as competências. Aí se eu quero um jogo com a mecânica mais forte, eu vou trabalhar temática de fundo, que pode ser biologia, por exemplo, um jogo sobre fotossíntese, mas ele não tem uma história tão forte. Mas aí eu quero trabalhar uma aventura, um RPG, aí eu já passo a ter uma narrativa, porque eu vou ter uma história mais forte, eu vou ter personagens, elementos para se trabalhar, e aí fazer toda uma amarração. Por exemplo, que Silvio Newton, que está aí online, ele está quieto, mas ele está produzindo justamente um RPG para a turma dele, e um RPG ligado à matemática, e tem sido algumas coisas bem interessantes. E aí depois a gente pensa no número de jogadores. Agora um detalhe, isso a gente não tem uma ordem para seguir. Eu posso muito bem saber que eu quero fazer um jogo para minha sala toda com 30 estudantes. Então aí eu já vou pensar um jogo para 30 estudantes. E eu já sei que meu assunto vai ser como criar um jogo. E aí é que entra a bússola. Deixa eu mostrar para vocês. A bússola, se vocês observarem, ela não tem um início e não tem um fim. Eu tenho aí, no caso, eu tenho o gênero do jogo, eu tenho os assuntos e a BNCC, eu tenho o número de jogadores, eu tenho as mecânicas, tenho as regras, os objetivos, também tem aqui as peças que podem ser dados, pinos, tiles. Também tem o seguinte, a estratégia e, no caso, a jogabilidade. E além disso eu coloquei aqui também a condição de vitória e de derrota. Então o que eu quero colocar para vocês é que vocês pensem sempre nesses detalhes. Para começar um jogo, a gente não precisa começar sempre pela mecânica ou sempre pelo assunto. Isso vai depender muito do nosso propósito e do nosso objetivo. Qual o caminho que a gente quer seguir para criar o nosso jogo? E aí entra esse ponto principal. Para criar um projeto de um jogo, eu digo sempre, qual o seu propósito? O porquê de você estar criando esse jogo? E eu coloco sempre, pensem num propósito maior de transformar vidas. Por exemplo, pensem em trazer novos horizontes para os estudantes. Eu estou sempre focando em estudantes porque meu público aqui no canal no caso, jogos para sala de aula, e eu trabalho com professores, mas eu também penso em projetos de game design para o mercado. Seja para o mercado ou seja para a sala de aula, o que você espera fazer com seu jogo que vai modificar a vida dos outros? Isso traz um impacto muito forte ao projeto, inclusive traz uma motivação diferente. Então pense nesse propósito como um elemento principal para que ajude a pensar a estrutura do seu projeto. Porque aí quando você pensa que você quer, por exemplo,
fazer com que os estudantes pensem em novas carreiras, se a gente for trabalhar com os estudantes para criar um jogo para a sala de aula, por exemplo, esse jogo eu posso, por exemplo, pensar, eu quero mostrar para eles a profissão de programador, a profissão de roteirista, a profissão, nesses tempos de coronavírus, de pesquisador, de cientista. Eu digo isso porque o pessoal do Centro Juvenil, eles estão fazendo um jogo e é justamente explicando sobre a Covid-19. E aí eu estava conversando com um dos professores de lá, que é o Jaime, um grande amigo e parceiro. A gente fez a especialização em game design. Eu não concluí, mas ele concluiu. Mas virou um parceiro que a gente sempre vem trocando ideias. E aí ele estava falando que eles estão criando esse projeto. Então, os estudantes vão programar, vão criar a arte, vão criar o roteiro. E a partir daí pensem o seguinte, eles estão começando a ampliar os horizontes e pensar nessas carreiras. O Jaime me colocou uma história bacana que a jornada do herói é uma estrutura que a gente tem para trabalhar com narrativa. E ele criou espaços para que os estudantes criassem um roteiro baseado na jornada do herói. E ao terminar isso, um dos estudantes chegou para ele e fez: professor, agora eu quero escrever meu livro, que eu estou achei fantástica essa estrutura e eu quero fazer meu livro. Então pense em um estudante de 12 anos chegar para o professor e falar que quer escrever o seu primeiro livro, porque trabalhou com a jornada do herói em sala de aula. Da mesma forma que a gente pensa, por exemplo, usar o Scratch ou criar um jogo de tabuleiro, a gente vai começar a trabalhar narrativa com os estudantes. Eles podem virar futuros escritores, podem virar roteiristas, tanto de cinema quanto de jogos. Podem pensar em uma série de coisas que vai ampliar esses horizontes dos estudantes. A Débora... eu vou abrir para você falar aí já, viu? Aguarde aí que eu vou te chamar, viu? E aí eu acho super importante isso, sim, da gente pensar nos jogos para a vida, da gente pensar nessa estrutura de não ser o jogo, pelo menos para quando a gente vai trabalhar em sala de aula, de ter esse propósito, de ter esses valores por trás. Eu vou chamar a Eli aqui, que é uma colega da gente, e ela pediu para falar. Eu vou chamar, hein? Já chamei aqui. Inclusive hoje temos aqui... Opa, Eli! Olá! Boa noite, joia? Tudo bem? Tudo Boa certo. noite! Estou entrando aí, agora. O que você quer perguntar? Não. Na verdade, eu não quero perguntar, não. Eu só fiz falar, né? Oi, boa noite. Mas eu estou ainda observando o que você está falando. Certo. Muito interessante. É porque eu acabei de entrar, então eu tenho que primeiro ouvir você para depois fazer a pergunta. Certo. Mas deixa eu aproveitar, você que está pensando em trabalhar com jogos para sala de aula. Qual o propósito que você pensa em utilizar os jogos? Mas esse propósito pensando de transformar a vida do estudante. Eu falo isso porque eu gosto de trazer isso e trazer exemplos reais, porque eu sei que não só sou eu que penso dessa forma, que quem está em sala de aula pensa nisso, em transformar as coisas, em transformar a própria vida do estudante, né? Verdade. É porque, assim, o que eu penso é que os meninos hoje, os seus jogos é muito voltado para a nossa história, né? Que também, eles... mas aí tem o seguinte, esses jogos que eu faço, os que eu faço, mas quando eu parto para a sala de aula com os professores, aí ganha a característica de cada um deles. Por exemplo, o Ronilton, que está aqui acompanhando a gente, ele está fazendo um RPG ligado à matemática, para você ter ideia. E aí ele traz muito do que ele trabalha com os estudantes. Então aí ganha esse lado a característica de quem está desenvolvendo o projeto, sabe? Certo. Porque assim, para desenvolver um jogo desse na sala de aula, eu utilizo várias coisas até da própria matemática, né? Sim. Eu uso a régua, vou usar o compasso, eu vou usar a geometria.
Então, para mim, que sou professora de arte, e que na minha época eu estudei desenho e desenho geométrico, tinha uma disciplina específica para isso, de desenho, hoje não tem mais, que se dá mais na matemática do que na própria arte, né? Que a arte, a gente fala das outras linguagens. Então, eu observo nos meninos uma carência muito grande a respeito disso. Então, aí eu tenho que pegar como se fosse o beabá para começar a aprender, assim, a ensinar eles a todo para eu chegar no final. E cada um, e é como você falou, cada um se identifica com alguma coisa dentro desse jogo. Mas aí é um ponto também que eu estava colocando ali, que assim, muitos professores às vezes trazem para a gente e falam assim, poxa, mas eu vou trabalhar com o jogo e como é que vai ficar o meu assunto? Eu digo, o assunto está dentro do jogo, porque quando você leva o jogo para a sala de aula, você já vai pensar na BNCC, nas habilidades que você quer trabalhar, nas competências que vão ser trabalhadas lá no início, você já faz essa junção com o projeto do jogo. E aí já fica mais fácil fazer essa amarração, sabe? Então é fundamental ter essa amarração do que você quer fazer, com o que você quer alcançar com o projeto do jogo. E aí vai entrar, por exemplo, os estudantes muitas vezes vão entrar em contato com o assunto, esse primeiro contato, vão começar a aprender e só depois vão saber que aquele é o assunto que eles estariam lidando em sala de aula. Exatamente. E isso vai acontecer também com outras atividades lúdicas. Então, é esse ponto que a gente quer colocar, que cabe a gente trabalhar o jogo de forma bem amarradinha e colocar ele pensando já nesse propósito que a gente quer alcançar e os resultados também que a gente pensa em alcançar. Eu acho que é importante isso. Você já monta o projeto em cima do jogo, já pensando em várias perspectivas, isso. Né? Aí já vai pensar lá no plano de aulas, inclusive eu gosto de brincar o seguinte ali, que o plano de aulas, não sei se eu ouvi a explicação de mecânica, que mecânica é o funcionamento do jogo. São as ações, as regras. E nada mais. E o plano de aulas é justamente isso. Você estabelece as regras e o funcionamento das aulas. Então você já vai criar esse jogo embutido nesse plano de aulas, com essas regras gerais, e ele já vai ser uma primeira mecânica de funcionamento. É isso mesmo. Foi um prazer, viu? Vou continuar ouvindo. O prazer foi meu. Certo, então eu vou fechar aqui e aí ver se mais alguém quer falar. Ok. Sim, gente. Aí tivemos a participação de Elice. Se mais alguém quiser participar também, se o Bonito está falando, durante a construção do jogo, alguns dos alunos começaram a mostrar algumas habilidades, como liderança, organização, criatividade, e como você falou, ampliar os horizontes. Sim, é importante isso. Sabe por que eu gosto de falar desses detalhes? Acontece o seguinte, gente. Uma amiga, ela é, no caso, psicóloga, e ela trabalha na área de RH. E uma coisa que ela estava falando é justamente essa característica que Silvio Newton trouxe. Os jogos, as pessoas começam a mostrar suas características e habilidades quando estão jogando. Inclusive, quando tem conflito dentro de uma empresa, o pessoal, para observar o que é que está acontecendo, bota a equipe para jogar. E aí os conflitos que normalmente surgem no dia a dia de trabalho vão surgir durante o jogo. E aí eles começam a fazer as anotações e as observações. E isso é importante para vocês trabalharem em sala de aula e observarem o perfil dos estudantes, como é que eles vão trabalhar em equipe. Agora, uma dica que eu dou também é o seguinte: pensem sempre em passar as regras muito bem detalhadas para os estudantes. Estabeleça essas regras porque, por exemplo, o Silvio Newton trouxe um exemplo para mim de que ele criou os cargos nos planetas e aí vários estudantes queriam ser os governadores em algum mesmo planeta. Só que aí era importante ter essa regra de ter uma eleição, porque aí acaba sendo algo justo, para depois não ter briga dentro do grupo, para dizer, olha, eu sou o governador e o outro também eu sou. Não, então vamos fazer a eleição, se estabelece algumas regras, que aí aquele que assumir o cargo passa a assumir de uma maneira justa e não se tem conflitos. É bom sempre estabelecer essas regras. Então hoje, gente, o que eu quis falar principalmente foi justamente sobre esses dois elementos. A bússola das escolhas e o mapa do jogo
que a gente pode começar o jogo por diversos caminhos, que a gente não precisa necessariamente ter um caminho fixo para seguir, que a gente pode ter, inclusive, uma dica também que eu costumo dar. Ao pensar um jogo, se você não tem experiência, comece com um projeto pequeno e depois vá crescendo esse projeto e vá testando com o público para ver quais são as reações, seja para narrativa, seja para mecânica, sempre vá testando com outras pessoas e obtendo respostas de como esse jogo está funcionando e quais caminhos estão sendo seguidos. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem aqui, mas não, aqui por enquanto ainda não temos. E aí cabe a vocês justamente pensarem nesses detalhes, de que caminho seguir e de que forma vão seguir, certo? Bom, a gente tem aqui ainda mais um tempinho de live e eu gostaria de aproveitar para, caso alguém tenha dúvidas nesse processo de criação de jogos, a hora de perguntar é essa, viu, gente? Então eu vou aproveitar e seguir aqui com mais alguns assuntos e mais algumas dúvidas que sempre surgem. Aproveitar, para quem vem acompanhando, esse material que eu mostrei para vocês hoje, basta fazer o cadastro, tem um link aí na bio. O nome é Mapa do Jogo e a Bússola das Escolhas. Também tem os 5 dicas de jogos para sala de aula. E fica o convite também para quem quiser participar de nosso grupo lá no WhatsApp. A gente está com esse grupo no WhatsApp que a gente sempre troca informações, coloca dicas, coloca os links para as lives, que aí acaba sendo um canal mais próximo para que a gente possa bater um papo. E fica uma dica também para quem quiser participar. A gente vai ter, a partir da semana que vem, um grupo de desafios. Esse grupo de desafios, o objetivo é a cada dia passar um desafio e em 22 dias ter 2 jogos de cartas produzidos. E aí quem quiser participar, entre em contato comigo depois, que a gente vai conversar a respeito disso. A gente também tem feito mentorias aqui abertas. Quem está produzindo o jogo, se quiser vir para cá, para a gente bater um papo, tirar dúvidas, é muito oportuno, porque a gente começa sempre a trazer para as pessoas o que está sendo produzido, quais são as dúvidas que surgem, as possíveis ideias, e aí falar sobre jogos para mim é sempre gratificante, principalmente nesse momento de contribuir com os professores, porque todos estão trabalhando a longa distância, né? Trabalhando com EAD, e aí a gente tem essa questão de unir jogos e tecnologia. Pensem em utilizar o WhatsApp nesse momento, fazer jogos com as suas turmas no WhatsApp funciona muito bem. Pensem em desafios, pensem também em transmitir essas informações via áudio, PDF. Tudo isso aí acaba tornando um lado bem interessante para se discutir com os estudantes. Mais alguém quer entrar aí para conversar com a gente? Silvio Newton, quer aproveitar e entrar aí online para a gente bater um papo? Ah, que eu estou perguntando para vocês, eu vou seguir com o assunto, hein? Então, já que ninguém está me perguntando nada, eu vou abrir aqui agora algo que é muito interessante e que vale a pena conversar com vocês, que são perguntas chaves. Quem nunca teve dificuldade para começar um projeto de um jogo? Por exemplo, vocês já pensaram que para começar o projeto de um jogo, às vezes a gente precisa pensar o que é que a gente quer desenvolver? Então, por exemplo, se eu perguntar que jogo você quer desenvolver, a primeira pergunta que eu faria é: qual o funcionamento do seu jogo? Que aí você vai começar a pensar, vai ser um jogo de dados, vai ser um jogo de cartas? De que forma o jogador vai interagir com esse jogo? De que forma ele vence? De que forma ele vai perder? Ou então, por exemplo, para quantos jogadores? Veja que quando eu faço essas perguntas, geralmente vem as respostas na nossa cabeça. Se eu faço a pergunta quantos jogadores, na minha cabeça vem logo, eu quero fazer um jogo para 4 pessoas. Ou então eu quero fazer um jogo para 10 pessoas. E aí essas perguntas-chave, elas são perguntas poderosas para a gente começar o nosso projeto. Também entre as perguntas, quais são as habilidades da BNCC que eu quero trabalhar? Quais são as competências? Que habilidades, que competências eu vou trabalhar no meu jogo?
E uma coisa bacana que vale a pena a gente também observar é que os jogos eles vão trabalhar algumas habilidades específicas e ele vai servir como uma questão de ele pode melhorar o aprendizado dos estudantes, ele pode servir também na questão de resolução de problemas, pode trabalhar com a questão de explorar conteúdos, personagens, história. E aí a gente tem diversos elementos, inclusive, para vocês terem ideia, a ONU, em 2019, escreveu um relatório que é o Plan for the Planet, que traz justamente essas características sobre os jogos. Fala um pouco sobre, só que ele fala dos jogos games, não jogos de tabuleiro, mas eu digo que os jogos de tabuleiro também servem, os jogos não digitais também trazem essas características informacionais. E aí eu digo que vale a pena a gente pensar nos jogos também nesse caminho. Inclusive a ONU traz um fator que eu acho que é muito interessante, que é falar dos jogos como um meio de informação, de transmissão de informações, de notícias mundial. Que aí você traz diversos elementos informativos e diversas informações que podem ser bacanas para os estudantes em si. E aí um outro ponto também que eu queria trazer, que vale a pena, é a gente falar de sempre juntar essas leituras e trazer para dentro dos nossos jogos. Tem uma outra autora também que eu gosto muito de discutir, que é a Jane McDougall. Ela fala que os jogos eles podem influenciar a vida real. É algo interessante de se discutir. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que quando você começa a jogar, você tem um objetivo de salvar um planeta, de salvar uma princesa ou de realizar algo grande, às vezes construir um reino, gerenciar uma cidade e por aí vai. Você tem grandes propósitos. E aí ela faz uma analogia de que o tempo que o estudante leva para concluir o ensino fundamental e médio é o tempo que uma pessoa até 21 anos tem de jogos, que é cerca de 10 mil horas e é um expert nisso. E aí é uma discussão interessante, porque a gente pensar que os jogos com um propósito podem vir a ensinar muitas coisas para os estudantes e trazer habilidades que eles podem usar na vida. E aí transformar a vida real. Então, cabe a gente pensar nisso nos nossos projetos. Na sala agora, eu esperei que alguém fizesse alguma pergunta e vocês acabaram não fazendo. Se não tiverem perguntas, eu vou aproveitar para a gente encerrar a nossa live, ou então abrir esse espaço agora mesmo para o bate-papo. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Deixa eu ver aqui o que foi perguntado antes, se ficou alguma dúvida. Bom, gente, já que vocês não estão me perguntando, eu vou trazer aqui mais alguns elementos para a gente discutir. Deixa eu abrir aqui, para que a gente possa fazer um bate-papo. Deixa eu aproveitar aqui essa mesinha que eu tenho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esses itens que eu tenho aqui, por exemplo, um personagem, tenho os dados aqui, tenho essas peças. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Com esses itens, que tipo de jogo vocês poderiam fazer? Isso é uma provocação que eu preciso que vocês me respondam para que a gente possa bater um papo sobre isso. Que é um ponto-chave que eu tenho para discutir com vocês. Bom, vocês não me responderam, mas vamos lá. Com esses itens aqui, digamos que eu tenha um tabuleiro e tenha a peça sobre a revolta dos búzios, tá aqui. E que eu posso utilizar como uma peça de xadrez e movimentar de diversas formas. Eu posso utilizar o dado, que aí já seria uma outra mecânica.
E aí, lembra daquela discussão que a gente fez do mapa do jogo e da bússola? A gente tem diversas opções também quando a gente vai criar o jogo. E aí cabe a gente fazer esse mapeamento e esses testes com os grupos. Inclusive, o que, eu diria para vocês? Coloquem as mecânicas principais, mantenham e só façam pequenos ajustes. Porque a depender, vocês querem começar a modificar o jogo sempre. Não sigam esse caminho, gente. É esse ponto que eu quero colocar para vocês. E aí, bom, eu vou aproveitar para encerrar a live de hoje, porque você já falou os principais pontos que seriam a ser discutidos, que seriam justamente o que eu já tenho e o que falta no meu jogo, que é falando sobre o mapa do jogo e a bússola, e aí seriam esses elementos de mecânica, assunto, de ter número de jogadores, tudo isso aí, esses elementos, deixa eu só revisar aqui para quem chegou depois, mostrar aqui mais uma vez. Esse é justamente o nosso mapa do jogo, certo? Que vocês conseguem baixar pela nossa bio, que aí vocês vão ter o assunto, as matérias da BN, vão ter as questões da BNCC, as habilidades, as competências, o tema, a narrativa em si, também o número de jogadores, a mecânica principal, a mecânica secundária, as peças do jogo. Aí, no caso, as peças vocês vão pensar em dados, vão pensar em meeples, vão pensar em cartas, vão pensar na caça ao tesouro, e aí nas condições de vitória e condição de derrota. E lembrando que vocês têm não necessariamente uma ordem a seguir, que tem que ser elemento por elemento. Vocês podem seguir por que nem pensando na bússola, que são esses mesmos elementos, certo? São esses mesmos elementos, por exemplo, o gênero do jogo, os assuntos, a BNCC, só que a partir de onde o que você já tem e o que está faltando. Eu recomendo que vocês sempre, quando vão fazer um projeto, coloquem essas informações no papel. O que é que você já tem? Você já possui um assunto do jogo? Já possuem, anotem. Para quantos jogadores ele vai ser? Anotem essa informação. E aí, o que estiver faltando, vocês vão começar a pesquisar e buscar as informações que estão faltando para construir. E fica a dica de novo. A Galápagos, nesse meio tempo aí, disponibilizou diversos jogos para baixar. Eles estão como print and play. Você baixa o PDF, imprime e pode jogar. Ele tem um manual, tem as cartas, e aí tem jogos como Timeline, Black Stories, tem diversos jogos lá. São muito bacanas, são jogos bons, Dixie. E aí, dê uma olhada nesses projetos, que servem inclusive como uma base para quem não fez um primeiro jogo, conhecer projetos de jogos de carta, jogos de tabuleiro. É importante fazer essa pesquisa. A última vez que eu vou perguntar, hein, gente, vocês querem fazer mais uma pergunta? Aí eu vou partir para os informes finais da nossa live, para que a gente possa encerrar. Bom, já que não, por enquanto não temos ainda perguntas, o que eu vou falar? Nós temos agora o nosso grupo no WhatsApp. Se vocês quiserem participar, o link está na bio, ele é aberto, vocês podem participar, lá tem algumas dicas, informações diárias. E a partir do dia 20 nós vamos criar um grupo de desafio. Quem tiver interesse, é só entrar em contato, falar comigo. Estamos fazendo aí diversas lives também. E uma coisa, nós estamos abrindo mentorias online. Você está produzindo um jogo, quer ouvir algumas dicas, quer fazer uma discussão sobre o seu projeto online para que outras pessoas também possam vir, entre em contato com a gente que a gente participa numa live aqui. Você vem como convidado e a gente vai bater um papo sobre o seu projeto, o que pode ser feito, o que já está sendo feito. A gente já fez uma primeira com o Silvio Newton falando sobre o jogo do RPG que ele está desenvolvendo, que é o Armosa, e nós vamos aí abrir o nosso bate-papo para que várias pessoas possam vir também trazer seus projetos, gente. E é isso aí. Eu mando um grande abraço aí para vocês.
E por hoje nós vamos encerrar e aguardem aí que vem mais lives. Essa semana a gente vai ter uma live com a professora Marjorie. Ela tem um canal sobre educação, está trabalhando com robótica, mas a gente ainda não fechou um dia. Estou esperando aí acertar com ela para que a gente feche uma data e um horário. E aí vou passar para vocês, mas ainda espero que seja esta semana. E é isso aí, gente. Boa noite, um grande abraço e até mais.